Estamos com Luiz Carlos Molhon, a Maceió, Alagoas. Está em Alagoas, no Nordeste brasileiro. Luiz Carlos Molhon, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Voz do Campo. É uma satisfação estar aqui com você novamente, Marcelo. Molhon, vamos ser bem objetivo e direto ao assunto. Previsão do clima para os próximos dias, meses no Brasil, a expectativa daqui uns dias, os produtores de soja do Brasil vão começar a plantar soja por esse Brasil afora, Molhon, e a expectativa é grande pela previsão climática. O que tem o clima para frente, Molhon? Marcelo, de maneira geral, esse período agora de tanto o modelo do Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, que é mantido pela Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, NOAA, tanto a previsão deles quanto a minha previsão, que ela é feita por similaridade, elas estão indicando que esse período agora de outubro a dezembro, em média, nós devemos ter, para o Rio Grande do Sul, particularmente, e o Sudeste de maneira geral, chuvas abaixo da média, enquanto essa região da Bahia e do Mato Piba deve ter chuvas regulares ou um pouco acima da média. Também para quem está lá no Pará, em Santarém, também nesse período de outubro a dezembro devemos ter chuvas um pouco acima da média naquela região. Eu estou trabalhando com essa perspectiva, que uns meses atrás o Climate Prediction Center, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, tinha dito que existia grande probabilidade, quase 70% de probabilidade, que as águas do Pacífico permanecessem neutras, e a segunda maior probabilidade era que se formasse um El Niño. E eu trabalhando com a ideia em si, com a intuição de que na realidade nós teríamos um Laninha. E de fato o que ocorreu agora nesse mês de setembro, as águas do Pacífico começaram a se resfriar, de tal forma que eu estou percebendo que nós vamos estar então com esse período de outubro, provavelmente até março do ano que vem, com um Laninha de fraco para moderado. Mas ao contrário do Laninha convencional, nós temos o Atlântico, o Oceano Atlântico tropical, está muito aquecido. Você vê essa série de furacões que estão ocorrendo, inclusive o Irma, e esse próximo furacão, o José, né, o José, como eles chamam em espanhol, e está se aproximando. Isso porque as águas do Atlântico estão bastante quentes, estão da ordem de 1 grau a 2 graus acima da média, de tal forma que, como o Atlântico é a grande fonte de umidade para chuvas no Brasil, então essa região mais ao norte, como eu disse, Mato Piba, o leste do Pará, deve ser beneficiada com um fluxo maior de umidade vindo do Atlântico e, portanto, nesse período de outubro a dezembro, deve chover mais. Enquanto o sul do país, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Sudeste, de maneira geral, deve apresentar chuvas abaixo da média nesse período, mas deve voltar à normalidade a partir de janeiro, março, né? Ainda, segundo a minha previsão aqui, nós teríamos janeiro um pouco abaixo da média, mas aí fevereiro e março voltaria à normalidade. Caso, então, esse Laninha venha se instalar, como parece que já está ocorrendo agora, as águas um pouquinho mais frias, Marcelo. Pois é, então não tem previsão aí de surpresas
no clima, Molhão, pelo que eu vejo você falando, aí uma certa previsão de normalidade do clima nos próximos meses no Brasil agrícola, Molhão? Bom, de maneira geral, no norte e centro-oeste deve ficar ou mais chuvoso, especialmente mais para o norte, e no centro-oeste deve estar próximo da normalidade. Porém, como eu disse, o problema maior é o caso aí do sul e do sudeste, que deve apresentar principalmente o mês de novembro, deve ser um mês com chuvas abaixo da média. E dessa forma, o pessoal plantando agora, setembro, outubro, talvez não afete muito, porque a planta vai estar ainda na sua fase vegetativa, então não deve ter grandes problemas, né? Voltando à regularidade de janeiro a março, então aí nós não teríamos grandes problemas com relação à soja e certamente no caso do centro-oeste não teria problema também com a safrinha que vem logo depois, em seguida, a colheita da soja, Marcelo. Bom, Molhão, vamos falar um pouquinho, eu quero que você me dê uma informação importante. A expectativa, Molhão, agora é pela lavoura americana, porque define-se a questão soja, preço de soja, mercado de soja. Eu estive nos Estados Unidos agora, nessa semana passada, visitando lavouras lá, e a tendência é de que se repita a lavoura do ano passado, a safra do ano passado nos Estados Unidos. Eu quero que você me dê uma informação, parece que caiu uma geada que surpreendeu os americanos, o estado de Minnesota, que é uma região americana, geada essa semana, que surpreendeu os produtores de soja lá dos Estados Unidos. Que informação que você tem do clima nos Estados Unidos, você que é um dos mais respeitados e conceituados climatologistas do Brasil, Molhão? Marcelo, realmente foi uma surpresa, entrou uma massa de ar frio e estados como Norte Dakota, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Nebraska tiveram temperaturas mínimas em torno de 35 Fahrenheit, que isso dá aproximadamente 1,5 graus, 1 grau centígrado e meio. E quando isso acontece, a temperatura no abrigo, ou seja, o termômetro está localizado mais ou menos, pelo padrão, a 1,5 metro acima da superfície. Quando chega a 4 graus centígrados no termômetro, é sinal que a temperatura, então, na superfície já está em 0 graus. Então, realmente foi surpreendido no dia 6 de setembro, os estados de Dakota do Norte, Dakota do Sul e Nebraska registraram temperaturas baixas. Essas temperaturas baixas continuaram a persistir e hoje, como você bem mencionou, a Minnesota também hoje, quer dizer, 2 dias depois, aliás, o dia de ontem, desculpe, dia 8, Minnesota também registrou temperaturas abaixo de 0, de tal forma que isso deve também se propagar para Iowa, que são também grandes produtores, principalmente ali no chamado Corn Belt, no cinturão do milho. Mas Norte Dakota, ou Dakota do Norte, não tinha grandes problemas, porque eles já tinham sofrido um período de seca severa durante o plantio e praticamente a colheita de Dakota do Norte já estava comprometida, então não é grandes problemas. Os estados do Sul não estão tendo grandes problemas, porque eles já plantam mais cedo, né? Plantam mais cedo e já colhem em agosto, tal forma que se houver algum comprometimento e houver mais uma entrada de um ar polar, ele deve afetar principalmente essa região do meio oeste americano,
que são também já dos produtores de soja e milho, Marcelo. Mas, de qualquer maneira geral, queria dizer que o controle, essencialmente, do clima é feito pelos oceanos, em particular o Oceano Pacífico, que ocupa 35% da superfície terrestre. Então, o Pacífico se esfriando, conforme eu espero que ocorra agora nesse período de setembro, outubro e persista até março, então vamos ter um laninha que, em geral, os laninhas acabam sempre reduzindo a precipitação no Brasil, no caso do Brasil, reduzindo a precipitação no sul e sudeste, e é isso que eu espero que aconteça. Mas, de qualquer forma, a gente continua monitorando. Eu tive uma surpresa que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, eles tinham uma página sobre informações agrícolas, e não sei por que razão, vou até perguntar lá para o pessoal, eles retiraram essa página do ar. Essa informação agrícola, a gente recebia um boletim semanal em que falava sobre o estado de cada cultivo, todos os cultivos, soja, milho, etc. E eles retiraram essa página do ar. Eu não sei exatamente por quê, mas de qualquer maneira eu vou procurar saber, porque aquelas informações eram muito boas no que se refere ao estado de como está cada plantio, se está em excelentes condições, se está em boas condições, e por todos os estados que são contíguos juntos aí, que nós chamamos de Estados Unidos. Claro, eles têm outras coisas como Havaí, Alasca, mas esses estados que formam a América do Norte, né, os Estados Unidos, são 44 estados, esses estados então tinham informação de cada um deles com relação à situação dos cultivos, e essa página foi retirada. Vamos ver se a gente consegue ver se tem alguma coisa que pode ser feita, ou uma inscrição, um cadastro, para poder continuar recebendo essas informações. Mas, de qualquer forma, para o Brasil, uma vez que esse laninha se instale agora a partir de setembro, outubro, nós podemos esperar durante outubro a dezembro uma redução de chuva no sul e sudeste, que não deve ser tão crítica para a agricultura, como eu disse, se voltar à normalidade de janeiro a março, Marcelo. Beleza, o produtor deve seguir o plano normal de planta da lavoura, como ele faz todo ano, normal, né? É isso aí, mais ou menos, a orientação, né, Molhon? O produtor está me perguntando ali, me fez uma pergunta, mas não entendi. Desculpa, seguir o plano normal, porque se houver redução, como eu disse agora, nesse período de outubro, novembro e dezembro, a planta ainda vai estar num estágio vegetativo, de tal forma que não é tão crítico, né? O problema é se persistir, se tivermos um veranico intenso em janeiro ou fevereiro, aí a situação se torna crítica. Mas pela previsão, de janeiro a março as chuvas devem voltar à normalidade, Marcelo. Beleza. Tá bom, Molhon. Muito obrigado pelas tuas informações ali. Você frequentemente vai estar conosco na Voz do Campo, trazendo informações do clima, Luiz Carlos Molhon. Ok, Marcelo. Foi uma satisfação estar com você, e eu vou continuar monitorando, e qualquer eventualidade que não saia fora digamos assim, do previsto, Molhon, né? A gente entra em contato para alertar os produtores rurais, Marcelo. O pessoal do café está perguntando lá do sul de Minas Gerais, lá o Fernando, pedindo para comentar com você sobre o clima afetando as lavouras de café, Molhon. Nós estamos ainda numa situação, Marcelo, que
a atmosfera está se comportando como se realmente fosse tivéssemos um laninha. Portanto, o pessoal agora deve ter temperaturas baixas, né, no sul de Minas, mas já praticamente não temos tanto o risco de geada já nesse período de setembro. Mas no sul, Marcelo, foi bom você ter falado sobre isso. No sul, quando temos uma situação como essa de laninha instalado, as temperaturas permanecem baixas. De outubro, às vezes até dezembro. Nós fizemos uma análise há alguns anos atrás na produtividade da soja no Rio Grande do Sul e percebemos que nos eventos laninha, em que o Pacífico tropical está frio, as temperaturas podem permanecer baixas aí da ordem de até 1 grau centígrado no Rio Grande do Sul e, claro, aumenta o risco de geada nas outras partes, particularmente em terras altas, em Minas Gerais e Bahia, etc. O problema da temperatura baixa, parece que há uma certa discordância. Para mim, a temperatura baixa durante a noite, por exemplo, ela dificultaria o desenvolvimento do milho. Ou seja, o milho demoraria mais tempo, uma vez que é uma planta que tem que acumular graus dia. Mas outras pessoas têm opinião diferente, acho que não afeta tanto, por conta que à noite a temperatura estando mais baixa, a planta perde menos energia por respiração. Então a gente precisa fazer uma análise, pegar esses períodos de frio entre outubro e dezembro no passado, para verificar como é que foi o desenvolvimento do milho e a produtividade do milho. Certamente isso não afeta a soja, mas o caso do milho é diferente, que a planta precisa acumular graus dia, Marcelo. Aliás, a propósito, já posso dizer que em outubro, no 24, 25 de outubro, eu vou estar lá no Instituto Federal do sul de Minas, sim, em Muzambinho, para fazer uma palestra lá para o pessoal, né? Olha então, aí, quem está nos ouvindo na parte ali de Minas, pode se preparar que no mês que vem, no dia 24, eu vou estar lá no IF Sul de Minas, Marcelo. Beleza. O Molhão, só para encerrar, Molhão, uma última questão. Os furacões que estão afetando os Estados Unidos podem causar chuva agora, porque os americanos estão começando a colher soja. Pode afetar lá, provocar chuvas lá, Molhão? Pode sim, particularmente nos estados do sul, né, que também normalmente não tem grandes problemas com temperatura. Em geral, esses furacões, quando eles entram para dentro do continente via Golfo do México, eles rapidinho perdem a força, mas pode acontecer de despejarem uma quantidade de água muito grande. Esse, por exemplo, que o anterior, o Harvey, que entrou no Texas, ele deixou em poucos dias da ordem de 1.000 milímetros, quer dizer, é 1 metro de água, né? Então alaga tudo. Aí o produtor rural não tem condições de colher. E não só o Harvey afetou mais o Texas, mas agora, por exemplo, o Irma, que já está bastante grande, eu estou até impressionado olhando as imagens de satélite, faz muito tempo que eu não vejo um furacão dessas proporções. Hoje ele está passando por Cuba e deve chegar nessas próximas horas, deve chegar na Flórida. Se ele continuar se deslocando, ele pode realmente afetar os estados da costa leste, particularmente do sudeste americano. E atrás dele, não muito distante, da ordem provavelmente aí de uns 1.500 quilômetros, está vindo um outro furacão, que eles já batizaram de José, né? Porque os furacões eles seguem a sequência de letras,
começa com A, depois vai B, C, etc. Agora tivemos o H, o Harvey, temos o Irma agora e o José, que é o que está vindo atrás também. E promete ser também um furacão relativamente intenso, que, como eu disse, esse ano as águas do Oceano Atlântico tropical, elas estão, dependendo da região, da ordem de 1 grau a 2 graus acima da média, principalmente na costa da África. Então, só para o ouvinte entender como é que funciona, as tempestades elas se formam em cima do continente americano e se deslocam em direção ao Oceano Atlântico. Quando elas chegam no Oceano Atlântico, se as águas estão mais aquecidas, então existe mais evaporação e isso alimenta aquela tempestade que começa a se deslocar e eventualmente começa a girar e forma um furacão. Então, originalmente, as tempestades se formam em cima do continente africano, sai para cima do oceano, o oceano estando quente, aí a condição básica acima de 27 graus centígrados, estando quente acima de 27, então eles fornecem muita umidade e essas tempestades se transformam em furacão. E esse ano, em geral, a estação de furacão nos Estados Unidos, ela tem um pico agora em setembro, mas normalmente ela dura até novembro. Então existe chance de ter vários furacões esse ano, provavelmente pelo menos mais uns 2 ou 3, que venham afetar a costa leste americana, que também são estados bastante produtores. Quer dizer, no caso do Harvey, por exemplo, como eu disse, em poucos dias ele deixou cerca de 1.000 milímetros no chão, e isso aí realmente é um grande problema para a agricultura, porque não tem como colher a safra que está lá, alaga tudo e acaba com tudo, Marcelo. Pois é, olha aqui, ó, Molhão, a mensagem do Fernando lá de Minas Gerais, ó, do sul de Minas. Perfeito, Molhão, estaremos lá no primeiro Fórum de Desenvolvimento da Cafeicultura em 2015. O senhor esteve no IFE Sul de Muzambinho e deu um norte aos cafeicultores. Hoje o clima está quase parecido com o da época de 2015. Está aí o Fernando registrando esse momento, Molhão, e diz que vai estar participando com você lá novamente. O Nivaldo do Paraná Forastieri, parabéns, Marcelo. Molhão é excelente profissional, modelo de pessoa, ótima participação. Tá bom, Molhão? Teus seguidores aí do Brasil, viu? É isso aí, Marcelo. A gente faz tudo, né? Porque a atmosfera, o tempo, o clima, é um negócio muito complexo, porque depende de agentes, inclusive controladores, inclusive externos, como é o caso do Sol, por exemplo, e depende de coisas extremamente variáveis, como é a cobertura de nuvem e temperatura do oceano. Então é muito complexa a atmosfera, muito difícil de você prever. Os modelos, nós gostaríamos de modelos numéricos de previsão de tempo e clima, nós gostaríamos que fossem melhores, mas infelizmente é muito difícil representar todos esses processos físicos que atuam criando as situações de tempo e situações de clima. Então o que a gente faz, a gente procura dar o melhor possível, tentar entender o que está acontecendo, e um monitoramento constante. Como eu disse para você, o monitoramento constante, ele é a chave para que o produtor rural possa desenvolver as suas ações. No clima, a gente tenta prever o que vai ocorrer nos próximos 6 meses para poder, vamos dizer assim, fazer um planejamento. Mas a ação do dia a dia, ela depende da previsão de tempo, e a gente procura então monitorar, fazendo o máximo possível, tentando entender, para que facilite a vida do produtor rural, Marcelo. Ok, tá bom, Molhão. Grande abraço a você, Molhão. Para você também, bom final de semana aí para todos. Ok. Luiz Carlos Molhão, climatologista de Alagoas, Maceió, um dos maiores e melhores climatologistas respeitados, sérios do Brasil, respeitadíssimo no país inteiro, trazendo um panorama do clima brasileiro e americano.